Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para você 10 dicas de tabela dinâmica, mais um bônus e mais um Veja Mais para você estudar ainda mais com relação à tabela dinâmica. Então não perca. Legal? Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, vou te pedir já que se inscreva, clica no botão aqui embaixo, inscreva-se se você gosta de Excel, quer aprender cada vez mais Excel para melhorar o seu trabalho, melhorar a sua performance no trabalho, ser o cara do Excel. Clica aqui no botão, nós temos vídeos semanais, onde você vai aprender de graça conosco. Legal? Além de mais nada, né? Clique também no curtir se você gostar desse vídeo, isso também nos ajuda muito a crescer o canal, tá? E deixe suas dúvidas se você tiver alguma. Legal? E se você quiser aprender mais Excel, nós temos aqui a Academia Guia do Excel, tá aqui embaixo o link, na descrição você pode acessar por ali, tá bom? Para dar uma olhada nos nossos cursos que vão do básico até o VBA. Bom, então sem mais, vamos então a 10 truques de tabela dinâmica e mais bônus e mais um Veja Mais, tá bom? Vamos lá então? Bom, o primeiro truque de tabela dinâmica é sempre que possível você vai usar uma tabela para fazer a tua tabela dinâmica, tá? Uma tabela de dados. É diferente de uma lista de dados, porque quando você faz uma tabela dinâmica, você pode fazer selecionando as colunas diretamente para fazer o teu intervalo de tabela, ou você pode selecionar somente o intervalo. O problema de selecionar somente o intervalo é que se essa base aumentar, se essa base de dados aumentar, a sua tabela dinâmica vai ficar sem aquelas informações, tá bom? Se você selecionar as colunas, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, com esse vazio aqui, com informações que não fazem parte da sua massa de dados, tá? Então, para evitar esse vazio, evitar que você selecione dados a menos também, à medida que for aumentando esses dados, então você vai usar sempre como tabela, ok? Aqui a nossa base de dados foi feita da seguinte forma, como nosso exemplo, né? Inserir, tabela dinâmica, em que selecionei os dados e fiz assim, ó. Dessa forma, não é a forma que eu julgo correta. Selecionei tudo aqui, dei um OK, tá bom? E aqui eu coloquei então, rótulo de linha, pode ser qualquer coisa. Cidade, e botei aqui, ó, já apareceu o gênero ali, o vazio aliás, né? Então, por que apareceu vazio? Porque eu tenho informações que estão vazias aqui embaixo, ó, e está buscando essas informações aqui. Como é que eu evito isso? Tá? Como é que eu evito isso? Então aqui, ele já está em formato de tabela, mas vamos dizer que a nossa informação não tivesse em formato de tabela. Eu vou voltar como estava aqui, ó, converter em intervalo. Vou dar um voltar aqui, tá? Vamos dizer que eu quisesse transformá-lo em tabela. Como é que eu faria? Você vai fazer assim, Alt-T, TA. É um caminho muito fácil de você fazer. Alt-T, TA é a forma mais fácil de você fazer isso, tá? E converter ele em formato tabela. Daqui, minha tabela tem cabeçalhos, vou marcar ele assim, tem que ter cabeçalhos, né? Vou dar um OK e pronto. Tá aqui. Tá? Em design de tabela você vai colocar um nome para ele, por exemplo, T faturamento. Ok? Perfeito? Aqui você muda o teu formato para a forma como você quiser. E quando você inserir dados, automaticamente essa tabela vai ser também aumentada ali embaixo, resolvendo então o problema, inclusive com as fórmulas e tudo mais. Tá bom? Então esse aí é o jeito correto de você fazer. Deixa eu só concluir aqui então. Voltei, tá? Para mostrar como estava antes, que senão as tabelas são amarradas com ela. De faturamento, tá? Então agora vamos mostrar a forma correta, que não vai aparecer esse vazio aqui, e à medida que aumentar a nossa tabela, ele também vai aumentar ali a tabela dinâmica. Vou clicar aqui em inserir, tabela dinâmica, vou em base, e vou selecionar desde o cabeçalho até a última linha da planilha, na última linha da tabela. Ele já vai pegar automaticamente como T faturamento, ok? Que é o nome que nós demos. Vou dar um OK, tá? E agora o que acontece quando eu coloco o cupom fiscal? Ele já buscou aqui a informação, o cupom fiscal que tinha botado, cidade, né? E aqui já não aparece mais aquelas linhas em branco. Tanto que se eu colocar os valores, também não vai acontecer isso, correto? Se eu colocar aqui valor bruto ou qualquer coisa, ele não vai ter esses problemas ali, né? O consumidor aqui, por exemplo, que era o que tinha ali, né? E a quantidade, olha só. Certo? Então você vê a diferença aqui, que não tem mais vazios, ok? Você também pode alterar suas tabelas dinâmicas, assim como foi feita essa aqui, né? Deixa eu apagar aqui, pronto. Vamos alterar a fonte de dados dessa aqui, que está no formato de lista que eu tinha falado, para formato de tabela. Tá bom? Você vai vir aqui, análise e alterar fonte de dados, tá? Ele está selecionando a coluna toda, né? E agora a gente vai selecionar somente a nossa tabela. Selecionei tudo, ficou T faturamento o nome ali, correto? Vou dar um OK e pronto. Resolveu, não tem mais aqueles vazios que não estavam legais ali, tá bom?
Então essa aqui é a dica número 1, uma dica de ouro. Sempre faça isso, tá bom? Agora a dica número 2. A dica número 2, muita gente já deve ter se deparado com isso. De repente, itens que aparecem no filtro, mas que eles não existem na sua tabela. Por que isso acontece? Porque o filtro acaba retendo essas informações. O filtro, a formatação, a configuração da tua tabela dinâmica. Então veja só um exemplo. Aqui na nossa base de dados, nós temos em grupo aqui, ó, A, B e C apenas. Certo? Mas acontece que algum dia tinha um D. E olha o que acontece. O D está aparecendo ali. Apesar de que ele não existe na sua tabela. Certo? Se eu selecionar o D, lógico que não vai aparecer nada mesmo, porque ele não está na base. Então, como é que eu faço para eliminar esses filtros que não existem na nossa base de dados? Como é que a gente faz isso? Você vai dar um botão direito aqui, opções de tabela dinâmica, e em dados, você vai alterar esse item aqui, número de itens repetidos por campo. Vai mudar para nenhum, tá? E assim ele não vai ficar mais retendo esse filtro ali, esse filtro que não existem. Vai dar um OK, tá? Vamos dar um atualizar. E agora não aparece mais o teu filtro, ok? Perfeito? Então essa foi a dica número 2. Ok? Então agora a dica número 3. Perfeito? Tem vezes que você vai ter assim dados que não vão aparecer informações. Vão ficar em branco, certo? Como é que a gente faz para colocar alguma informação aqui? Ou até para tratar erros de repente? Você dá um botão direito aqui, opções de tabela dinâmica, e aqui, para valores de erro, você mostrar alguma informação, vai funcionar da mesma forma que para vazias. Eu vou clicar aqui, ó, para selecionar para células vazias, mostrar ou vazio, ou zero, ou branco. O que você escrever, ele vai aparecer, tá? Se eu colocar vazio, ele vai aparecer aqui, então, vazio para aquela informação ali, tá? Mesma coisa quando você tem tratamento de erro, para não ficar, por exemplo, um erro de divisão, div, quando você tem um campo calculado, você pode colocar ali também um campo e botar em branco, por exemplo, já evitando esse tipo de problema. Legal? Então essa foi a dica número 3. Agora vamos à dica número 4. Tá? Como é que a gente faz para repetir dados da tabela dinâmica? Como é que eu faço para repetir os dados que estão à esquerda ali? Tá bom? Então como é que a gente faz para repetir esses campos de linhas aqui? Bom, primeira coisa, ele está nesse formato aqui. Nós podemos mudar esse formato clicando aqui em Design, né? Layout do relatório, e mostrar, por exemplo, com formato de tabela. E daí ele vai fazer isso. Vai colocar Electronic, Gênero e Consumidor, tá bom? Linha de produto, gênero e consumidor. Mas eu gostaria que ficasse repetido aqui esses dados. Gostaria de repetir essas informações para não ficar em branco. Bom, como é que eu faço isso? Aqui em Layout de relatório, você tem que repetir todos os rótulos de item. E ele vai repetir todos os rótulos para todos os itens, sem necessidade de você fazer isso um a um, que você também pode, clicando aqui em configurações de campo e mudando aqui em layout e desmarcando esse item, ou marcando nesse caso, né? Se eu desmarcar, ele não vai repetir, se eu marcar, ele vai repetir os rótulos, perfeito? Só que é legal fazer com esse, porque ele já faz para todas as linhas que eu tiver. Por exemplo, eu tenho linha de produto, gênero e consumidor, então ele já faz para todos automaticamente, perfeito? Legal, então essa foi a dica número 4. Ok, agora vamos à dica número 5. Como é que eu faço para atualizar automaticamente a minha tabela dinâmica? Eu vou fazer de duas formas aqui. Uma ao abrir o arquivo e outra também ao mudar de planilha. E vou fazer mais uma ainda. Ao clicar no botão, ele também atualizar automaticamente essas informações da tabela dinâmica. Como é que eu faço então? Bom, primeira forma, como a gente faz quando a gente abre a planilha. Você vai dar um botão direito sobre a tabela dinâmica, opções de tabela dinâmica, vai vir em dados e vai mudar esse item aqui, ó, atualizar dados ao abrir o arquivo. Marcando ele automaticamente, então quando abrir o arquivo ele vai atualizar a tua tabela dinâmica, tá bom? Vamos marcar ele aqui e dar um OK. Ele vai dizer que ele tem outras tabelas dinâmicas que estão vinculadas a ela, né, que foram copiado e colado, então ele vai atualizar todas, não tem problema, tá? Pode dar um OK, ele só está avisando. Legal? Então só isso aqui já resolve o problema de ao abrir o arquivo. Agora como é que eu faço para não ter que fazer isso aqui, ó? Dados, né? Atualizar, atualizar, né? Ou botão direito, atualizar, tá? Se eu gostaria que quando eu mudasse de guia, mudasse de planilha, automaticamente ele já fizesse essa atualização de dados. Como é que eu faço isso? Então você vai na guia desenvolvedor, caso você não tenha, você vai vir aqui em personalizar a faixa de opções, aqui de novo, e vai marcar o item desenvolvedor, tá bom? Vai dar um OK. E aqui você vai fazer o seguinte, na guia desenvolvedor, gravar macro, Enter, botão direito, atualizar, tá bom? Então ele gravou essa ação que foi realizada. Vou clicar em parar a gravação, vou dar um Alt F11, tá? E aqui está a nossa gravação de macro, ó, dentro do módulo 1.
Legal? Alt F11, viemos para o VBE. E aqui a gente tem essa informação. Eu vou mudar aqui, vou apagar essa informação aqui. Aqui você perceba que o nome da tabela da Pivot Table é TD Impostos. Como é que eu fiz isso? Isso é interessante também. Botão direito, opções, tabela dinâmica, você pode mudar o nome da tua tabela dinâmica aqui em cima, tá bom? Então fica legal. Você bota o nome que você quiser, tá bom? Bota o nome aqui. Se você quiser, senão também ele vai criar automaticamente. Tá? Mas voltando ao foco então. Então, módulo 11, então ele fez Active Sheet Pivot Tables, nome da tabela, nome da Pivot Table. Pivot Cache Refresh. Então ele vai fazer a atualização toda vez que essa macro for executada. Eu vou chamar ela aqui de ls atualizar TD Impostos. Tá bom? Bem sugestivo o nome. Cliquei nele aqui, vou copiar ele, tá bom? E por exemplo, na planilha 5, que é essa daqui, ó, tá escrito 5 do lado aqui. Vou clicar em Worksheet Active, tá? Então isso significa que ao ativar essa planilha, vai ser executada então essa ação de atualizar os dados, tá bom? Só isso aqui automaticamente. Eu vou marcar aqui, vamos ver o que acontece. Eu vou vir para 4 e vou vir para 5. Quando eu vim para 5, quando eu ativei essa planilha, então automaticamente ele chamou aquele procedimento que a gente criou para atualizar essa tabela dinâmica, tá bom? Vou dar um F8. Ele veio aqui, vai chamar então Active Sheet Pivot Tables TD Impostos Refresh. Atualizou e fechou. Que legal. Atualizou a informação. Legal? Então essa é uma forma duas formas de você fazer. Ao abrir, ao mudar de planilha, agora eu vou fazer mais uma terceira, que é ao clicar no botão, por exemplo, se quiser deixar isso para um usuário, tá? Eu chamo mais de cliente, melhor que chamar. Então eu vou fazer um botãozinho aqui, inserir forma, né? Vou colocar atualizar. Tá bom? Botão direito aqui, atribuir macro. ls atualizar um TD Impostos, tá? Pode botar só dessa parte de trabalho. ls atualizar TD Impostos, que é justamente aquela macro, aquele procedimento que a gente criou ali. Vou dar um OK e agora vamos clicar no atualizar. Ele atualizou automaticamente, tá? Tanto faz a gente fazer dessa forma, você pode colocar uma mensagenzinha dizer que foi atualizado os dados também para ajudar o cliente também. Se você quiser pode fazer assim, ó, para ele saber que foi atualizado, né? Seja box atualizado. Legal? Então quando clicar agora, ó, atualizado. Legal? Quando ele concluir então a passar a mudança, atualizado. Perfeito? Então essa foi a nossa dica número 5 de tabela dinâmica. Ok? Então agora vamos à nossa dica de número 6. Nessa dica de número 6 nós vamos mostrar como fazer agrupamentos, não só por datas, mas ele permite também agrupamentos por números, por exemplo. Então olha que interessante. Eu tenho aqui faixa de valores, o total de vendas, olha. Foram feitas vendas, né? De $11 até $1.043, tá? É de um supermercado essa base de dados. Então tem vendas de $11 até 1.043. Mas eu gostaria de fazer um agrupamento desses valores para que eu pudesse ver de uma forma melhor essas informações, tá? Fazer grupos menores para, por exemplo, de 11 até $111, né? De $111 até 211, por aí vai, tá bom? Então como é que eu faço isso? Botão direito sobre o número, né? Agrupar. E olha só que interessante. Ele pegou o início de 11 até 1043 por de 100 em 100, por exemplo. Você poderia mudar de 50 em 50, 20 em 20, como você quisesse, tá? Vou deixar de 100 em 100, vou dar um OK. Olha só, então ele começou a faixa de 11 a 110, teve 231 vendas, no valor total de 15 mil. Legal? Aqui foi de 111 até 210, no total 203 vendas, e total de 33 mil. E por aí vai até a faixa de 1.011 até $1.110, tá bom? Dólares aqui está como real, mas a base é em dólar, tá bom? Então aqui você consegue fazer esse agrupamento de uma forma muito fácil, muito simples, legal? Então essa foi a nossa dica de número 6. Então agora vamos à nossa dica de número 7, tá? Olha só, é permitido fazer filtros dentro da tabela dinâmica diretamente no seu cabeçalho, inclusive se você tiver mais de um campo. Por exemplo, aqui eu tenho cidade, vou até mostrar aqui as linhas de campos. Olha, cidade, linha de produto e pagamento, tá? Cidade, linha de produto e pagamento, tá? Então, se eu quiser fazer filtros nele, eu posso vir aqui e mudar ou selecionar o campo. Por exemplo, eu quero só da cidade de Mandalay, ok? Eu posso fazer isso. Tá pegando só da cidade de Mandalay. Agora eu quero só esses acessórios aqui. Eu posso vir mudar ele aqui, linha de produto, e marcar só o que eu quiser, por exemplo, tá bom? Ele vai filtrar também. Então agora nós temos dois filtros.
E se eu quiser mais um filtro também, tá? Você pode também selecionar só em cache nesse filtro que eu tenho aqui. Legal? Então esse aqui já permite um filtro bem legal, permite por vários campos. O que mais você pode fazer? Tá? Se eu, por exemplo, eu quero isso aqui, mas eu quero acima de R$100, tá? Por exemplo. Então se eu quiser acima de um certo valor, alguma coisa assim, por exemplo, pagamento, tá? Filtro de valores, eu quiser colocar um filtro de valores, ele vai matar o filtro que eu tenho ali. Outro filtro que eu quiser mudar é esse aqui, na verdade, tá? Por exemplo, começa com, contém, tá bom? Ou é igual, maior igual, tá? Você pode usar esses dois filtros, mas você pode usar somente separado. Por exemplo, eu vim aqui em filtro de pagamento, é igual a cash. Tá? Então manteve ali o filtro como estava. Perfeito? Agora ele ficou marcado ali, pagamento, cash. Tá bom? Ficou marcadinho aqui do lado. Agora eu vou colocar o filtro de valor. Maior do que 200. Bom, vou dar um OK. E o que ele fez? Ele tirou o filtro do cash. Olha ali. Certo? Quando eu vim aqui em pagamento, ele desmarcou. Então ele não permitiu usar os dois filtros. Como é que eu faço para permitir usar os dois filtros ao mesmo tempo? Você vem aqui, botão direito, opções tabela dinâmica, totais e filtros, e vai marcar aqui, ó, permitir vários filtros por campo, tá? Marcando isso, você vai conseguir então fazer aqui, filtro de rótulo é igual a cache. E assim ele vai manter os dois filtros agora, ó. Acima de 200, cache, somente os outros filtros ali que a gente tinha botado, ó. Perfeito? Obrigado, essa então foi a dica de número 7. Agora a nossa dica de número 8. Como é que a gente pode criar relatórios automaticamente dentro da tabela dinâmica, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, as cidades, todas as cidades, mas eu gostaria de ver, por exemplo, Mandalay, separado, queria ter um relatório para cada uma delas, certo? Gostaria de fazer isso para cada uma delas. Como é que eu posso fazer isso de forma automática? Vou marcar ela então, vou selecionar ela, vou vir aqui em análise de tabela dinâmica e vou marcar esse item aqui, ó, tabela dinâmica, opções e mostrar páginas do filtro de relatório. Olha só o que vai acontecer. Ele vai pegar esse filtro que eu tenho no cabeçalho aqui, ó, por cidade, e automaticamente ele vai me perguntar por qual filtro que eu quero, né? E ele vai abrir então os relatórios, olha, dá um OK? Automaticamente ele fez então Mandalay, o nome da outra cidade aqui, Yangon. Então cada uma delas já filtradas automaticamente para você, olha. Todos os 3 relatórios criados automaticamente para você. Então agora vamos à dica de número 9. Bom, os campos eles permitem não só os cálculos de soma, média, contagem, como também outros cálculos bem interessantes. Como é que eu faço, por exemplo, para eu saber quanto esse valor aqui representa do total, desse total que eu tenho aqui, tá? No caso aqui, eu botei aqui, ó, opções, mostrar a lista de campos. Eu botei o campo, o valor bruto, 3 vezes, tá? Foi proposital. No primeiro eu quero a soma, no segundo eu quero então quanto que ele representa do total, tá? E o terceiro eu quero um acumulado, uma soma desses valores à medida que eles vão baixando aqui. Então como é que eu faço? Primeiro botão direito aqui, tá? Mostrar valores como, e aqui você vai mudar ele, ó, para percentual do total geral. E automaticamente ele vai fazer isso. Vai fazer então mostrar a distribuição percentual desse valor, considerando então o valor bruto para isso. Tá bom? E a mesma coisa para esse botão, esse outro item aqui, ó, botão direito, mostrar valores como, tá? E aqui, ó, você coloca aqui, ó, soma acumulada em, né, linha do produto, que é o que tem aqui nesse caso selecionado no caso de linhas, né? Vai dar um OK. E agora está somando então o valor total até o valor total que eu tenho aqui embaixo. Perfeito? Então ele vai somando todos os valores, ó. E aqui o percentual acumulado. O percentual para cada linha. Ok? Então ali tem várias formas de você fazer esses cálculos automaticamente que te ajudam com certeza a ter uma melhor visibilidade da tua tabela dinâmica e fazer uma melhor análise. Valeu? Vamos lá. Ok? Também é possível fazer cálculos dentro da tabela dinâmica. Você pode criar um campo calculado e nele você fazer filtros, fazer cálculos, por exemplo, de porcentagem, vários outros cálculos, divisão de valores, divisão de campos, multiplicação. Várias formas podem ser feitas com informações que estão aparecendo ali na tua tabela dinâmica. Por exemplo, aqui eu tenho a soma de custo, vamos dizer que eu vou dar uma comissão de 1% para esse total de venda aqui. Então como é que eu faço isso? Você vai vir aqui em análise de tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos, vai selecionar campo calculado, tá bom? Eu estou procurando então por custo. Eu vou clicar aqui e vou marcar custo. Automaticamente ele vai trazer esse campo para cá. Eu consigo fazer então vezes 0,01, por exemplo,
Vou digitar aqui comissão. E vou dar um OK. Então ele veio aqui e já retornou automaticamente a comissão, calculando em cima da soma de custo o valor total da comissão para você. Perfeito? Então essa foi a nossa dica de número 10. Então agora vamos ao nosso bônus. Bom, quem nunca teve que achar uma diferença entre duas listas? Eu, quando trabalhava muito com a parte de contabilidade, com a parte de trabalhar direto com o usuário contábil, com o cliente contábil, então normalmente eu tinha esse tipo de situação de você tentar bater duas fontes de dados diferentes. Tá? Por exemplo, a contabilidade e o financeiro, tentar localizar diferenças entre eles. Então, como é que normalmente as pessoas fazem isso? Muitas pessoas fazem isso com o PROC-V. Só que não é a forma mais eficiente de fazer isso, principalmente se você tiver muita informação para fazer. Tá? Então, nosso objetivo aqui é mostrar a diferença entre duas fontes de dados. Por exemplo, eu tenho o contábil, que tem essas notas fiscais aqui, e tenho o financeiro com essas notas fiscais aqui. Eles têm valores, tá? E eu sei que tem notas fiscais que estão aqui e não estão aqui, e vice-versa, e também tem diferença de valor. Como é que eu posso exibir isso de uma forma fácil dentro do Excel? Como é que eu posso montar isso com poucos cliques? Então presta atenção, como é que a gente faz? Eu tenho aqui a nossa base, nosso relatório contábil, tem a nossa base com o financeiro e tenho aqui o consolidado. A única coisa que ele precisa ter é os mesmos campos e principalmente uma chave, tá? Por exemplo, a nota fiscal é uma boa chave, ou número único que não se repete. Mas se repetisse também na tabela dinâmica ele poderia consolidar e somar, se fosse um caso de uma nota fiscal com vários itens, tá bom? Mas então tá aqui, ó. Primeira coisa, você vai copiar então os dados da primeira fonte, vai colar aqui, uma lista que eu vou chamar de consolidado. Do lado você vai criar uma coluna chamada origem, e nós vamos chamar de contábil, tá? Quer dizer que essa informação vem então do contábil, legal? Abaixo dela nós vamos copiar a outra fonte de dados, no caso do nosso financeiro. Copiei tudo aqui, botão direito, colar valores, tá bom? E aqui do lado nós vamos escrever financeiro. Copiei, colei. Legal. Então agora a gente tem uma lista única de dados onde nós temos as notas fiscais, o valor e a origem da informação, tá bom? E agora nós podemos fazer já a nossa tabela dinâmica, tá bom? Nesse caso aqui eu não vou nem transformar em tabela, porque nesse caso a gente só vai fazer um teste, tá? Mas se não, o correto sempre é fazer com tabela, mudar essa fonte para tabela, tá bom? Inserir, tabela dinâmica, tá bom? Vou selecionar o nosso intervalo aqui então. E vou dar um OK. Vou subir aqui. E aqui a gente vai mudar então. Nós vamos colocar nota fiscal no campo de linha, o valor nesse campo aqui, e a origem nós vamos colocar em coluna. Olha o que aconteceu. Então ele criou, para cada uma dessas fontes, dessas origens de dados, ele criou uma coluna. E ficou até visualmente, você consegue ver onde é que está faltando, né? Por exemplo, aqui, na 20, eu tenho no financeiro e não tenho no contábil. A 21, a 22, esses aqui também estão faltando. Você pode classificar essas informações, fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer assim também, ó, opções de tabela dinâmica, totais e filtros, tirar os totais e filtros, né? Ou pode tirar por aqui também, tá? Em design você também consegue tirar eles por aqui, tá? Em totais gerais, desabilitando para linhas e colunas. E você pode também então fazer o seguinte, igual N9 menos O9, né? E aqui você vai ter então as informações. Tá ali, perfeito? E agora visualmente você já consegue ver quais são as notas fiscais que estão faltando, tanto para o financeiro para o contábil, ou contábil para o financeiro, ou ainda diferença de valor das notas fiscais, tá bom? Seja qual for esse documento, então com a conciliação você consegue bater eles de uma forma muito fácil, como você viu aqui. Fizemos em poucos minutos aqui uma conciliação. Independente do tamanho da sua base, é muito fácil, é sempre o mesmo processo, tá bom? Então essa foi a nossa dica bônus dessa nossa videoaula, tá bom? E por último, tá? Eu tenho aqui um linkzinho, veja também. Esse aqui não dá para passar nesse vídeo que vai ficar muito grande, mas já tem um vídeo pronto mostrando como você fazer, tá? Por exemplo, você ter dados de tabelas dinâmicas. Uma coisa talvez você não saiba, que eu posso, por exemplo, clicar aqui e verificar essas informações aqui, ó. Se eu dou um duplo clique, ele vai abrir toda aquela informação que eu tenho ali, tá? Toda a informação que eu tenho aqui, opa, cliquei. Então, desse 4 a 5, 50.646, quando eu cliquei 2 vezes, ele pegou e abriu essa base de dados automaticamente para você, tá? Olha aqui, ó, 50.646. Então, toda a informação que está naquela linha, ela foi tombada, apareceu toda para você aqui, tá bom?
Mas o problema é o seguinte, cada vez que eu clicar aqui, ele vai criar uma nova, né? E muitas vezes você não quer isso, né? Você quer só dar uma olhada nos dados. Daí você tem que vir aqui, botão direito, excluir e tal. Então, nesse vídeo aqui, eu mostro como você fazer de uma forma que ele sempre vai abrir na mesma tabela, na mesma lista, tá? Na mesma tabela. Então, você clica 2 vezes, ele vai aparecer naquela lista, ainda tem o botão de voltar, tá? Então, ficou bem legal, bem útil essa dica aqui, tá? Eu cliquei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, tá? Então, nesse vídeo aqui, que está naquele link ali, que você pode baixar essa planilha aqui para você treinar também, tem esse vídeo aqui mostrando como você fazer isso, tá? Com um código VBA simples, que pode ser aplicado em qualquer tabela dinâmica, em qualquer planilha, que ele vai funcionar perfeitamente, tá bom? Então ele vai abrir sempre a tua base de dados, aqueles dados da tabela dinâmica, sempre numa mesma planilha, evitando assim de abrir um monte de guias e principalmente um monte de planilhas, e principalmente se você for mostrar isso para o teu chefe, apresentar e passar isso para frente, né? Vai evitar esse trabalho, essa não muito profissional, uma apresentação não muito profissional da tua planilha, tá bom? Então essa aqui é uma dica bem legal, bem interessante, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Perfeito? Ok? Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, tá? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário para dizer o que você achou desse vídeo também, tá? Se você quer ver mais vídeos como esse. Compartilhe e nos siga nas redes sociais. Valeu? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.